Vamos agora aqui para a nossa última questão, que eu separei para resolver com vocês desse assunto, do nosso livro, volume 2, página 57, questão 22, tá bom? Acompanhe aí a leitura do enunciado e logo em seguida a resolução da questão. A temperatura do corpo de um atleta é de 37,5 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do atleta é de 37,5 graus Celsius. Todos os dias ela bebe, é uma atleta, né? Então, todos os dias ela bebe 2,5 litros de água a 8,5 graus Celsius. Então, o volume de água é de 2,5 litros a uma temperatura inicial da água. Vou nem colocar o A para não confundir com a atleta. Então, a temperatura inicial da água de 8,5 graus Celsius. Sabendo que 1 litro de água corresponde a 1.000 gramas, então isso já nos permite calcular a massa da água. Se nós temos 2,5 litros, nós temos 2.500 gramas, é a massa de água. E que seu calor específico, olha só, essa questão já forneceu, né? O calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Calcule a quantidade de calor que ela perde por dia pela ingestão de água. Então, a quantidade de calor perdida pela atleta, tá bom? Pessoal, quando a gente ingere água, o que está acontecendo é simplesmente uma mistura entre o nosso corpo e a água. E nesse caso, o nosso corpo vai fornecer calor para a água, proporcionando esse aquecimento, tá? Então, que temperatura final a água vai atingir, já que nosso corpo ele é homeotérmico, ou seja, praticamente a nossa temperatura não varia ao longo do dia. A temperatura final da água vai ser exatamente os 37,5 graus Celsius. O nosso corpo praticamente não esfria devido a essa troca de calor. Sendo assim, mais uma vez, nós temos uma mistura termicamente isolada, onde nós podemos informar que a quantidade de calor cedida, somada com a quantidade de calor recebida, vai ser igual a zero. Quem está cedendo calor nesse caso? A atleta. Então, a quantidade de calor cedida pela atleta, mais quem está recebendo? A água. Então, a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. Como não há mudança de estado físico, esses dois calores são sensíveis. A quantidade de calor recebida pela água, que é para variar a sua temperatura, então calculado pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura sofrida por ela. Daí, a quantidade de calor recebido pela água vai ser a massa de água, 2.500 gramas, o calor específico da água é 1, e se a temperatura está indo de 8,5 para 37,5, é só subtrair a temperatura final pela temperatura inicial. Aí nós vamos ter uma variação de temperatura de 29 graus Celsius, nos dando uma quantidade de calor cedida pelo corpo da atleta e recebida pela água, resultado dessa multiplicação de 2.500 vezes 1 vezes 29, 72.500 calorias. E é esse aí o resultado dessa última questão que eu separei aqui para resolver com vocês desse assunto, tá?